Gente, aula de revisão de hoje, vamos ver a parte de exercícios de pH e POH aplicados ao Enem. Como é que realmente cai, o que é que você vai ter que fazer, mete o dedo no curtir, compartilha, volta a dizer, estou sentindo falta desse compartilhamento, dessa colaboração com os outros alunos que também estão para fazer o Enem. Vamos levar a educação de qualidade para o Brasil, porque é a nossa meta. Um beijo imenso, vamos trabalhar, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! E já começamos aqui com o Enem 2022. O esquema representa o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, gente, é uma coisa que eles verdadeiramente amam. Então você tem amônia, amônio, nitrito, nitrato, assimilação, aí volta, nitrogênio. Então, nitrogênio, amônia, nitrito, nitrato e por aí vai. Normalmente, quando cai ciclo do nitrogênio, começa a associação, ó, nitrogênio, amônia, nitrito, nitrato. Eles perguntam alguma coisa de NOx. Aí vocês poderiam fazer, toda substância simples é zero. Na amônia, o hidrogênio ele é mais 1, dá 3, o nitrogênio é menos 3. Aqui no íon, lembre que a soma dos NOx tem que ser igual à carga. O oxigênio é menos 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Para que a soma dê menos 1, o nitrogênio aqui ele é mais 3. E no NO3, o oxigênio é menos 2, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Para que a soma dê menos 1, esse nitrogênio ele é mais 5. Vocês veem que o nitrato é onde o NOx é maior, então a gente diz que é a espécie mais oxidada. E vocês veem que na amônia o NOx ele é menor, então a gente diz que é a espécie mais reduzida. Se ele perguntar quem é a mais oxidada, nitrato, até porque tem mais oxigênio, né? Então é a mais oxidada. Se ele perguntar quem é a mais reduzida, é a amônia, porque tem mais hidrogênio. É uma velha história da química orgânica. Na química orgânica a gente vê que tem uma oxidação, muitas vezes quando aumenta a quantidade de oxigênios. E a gente vê que tem uma redução quando aumenta a quantidade de hidrogênios. Claro que isso é uma técnica, uma regrinha, né? Quase um bizuzinho, mas é válido. Aqui você vê, ó, aumentou os oxigênios, mais oxidada, aumentou os hidrogênios, mais reduzida. Só que essa questão, ele cobrou algo totalmente diferente. Ele disse assim, a chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio, principalmente por proporcionar uma diminuição do pH. Aí entra o que a gente aprendeu na aula passada. Se é uma diminuição do pH, quer dizer que é aumento da acidez. Aumenta o H+, vai ter mais H+ disponível, tanto no solo quanto na atmosfera, alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo. Agora, olha o comando. Em um solo de menor pH, será favorecida a formação de. Quem é que vai ser favorecido? Vai ser favorecido o N2, o NH3, o NH4, o NO2 ou o NO3. Um deles tem que ser favorecido, um deles tem que ser formado na presença de H+. Quem assistiu às aulas de ácido e base, mata direto. Porque se está mais ácido, se eu tenho mais ácido, ter mais ácido quer dizer que vai se juntar com quem? Com base. Quem é a única base que vocês estão vendo aqui? Amônia, NH3, é uma das 5 bases importantes, por isso que eu disse para vocês, quem consegue perceber essas coisas mata as questões em 1 minuto. O cara diz, tá mais ácido? Se tá mais ácido, a amônia é que vai reagir, mas não é a resposta. A amônia não é a resposta porque ele não perguntou quem reage. Ele perguntou qual era a espécie que era favorecida, que seria formada. Então, a amônia, ela vai reagir com H+, porque um ácido reage com a base para produzir o NH4+. Então, a resposta é letra C. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Então, num solo ácido, o que é que vai acontecer? Eu vou gastar a base.
eu vou consumir a base, eu vou diminuir a base. Então, se ele perguntasse qual é a espécie que reage, a resposta era NH3. Ele perguntou quem era formada. Se ele perguntou quem era formada, a espécie é o NH4+. Se você não soubesse disso, gente, eu poderia pensar assim, ó. Letra A, N2, na presença de H+, se reagisse, o que é que iria formar? Algo como H, N2+. Isso não é nenhuma das respostas, então tá fora. Letra B, NH3. Se reagisse com H+, quem é que ia formar? NH4+. Então isso aqui é a resposta. Se eu pegasse a letra C, que é o próprio NH4+, NH4+, num ambiente ácido, ia formar o quê? NH5+, isso nem existe e também não é uma das respostas, então tá fora. Letra D, ele pôs o NO2-, se reagisse com H+, iria favorecer a formação do HNO2. HNO2 não está nas respostas, então não é a espécie que seria formada, porque não é nenhum dos itens. E a letra E diz NO3-, na presença do H+, iria formar o HNO3, e o HNO3 também não é nenhuma das respostas. Então era só lembrar que baixo pH é muito H+, e botar todos para reagir com H+, para ver quem é que seria formado. E aí aquele que é formado era a resposta, você encontrava NH4+. Agora, como eu disse, quem soubesse que NH3 era uma base, saberia de imediato que ela iria reagir. Aí entra aquela história, lembrem, eu marquei o NH3 e eu disse para vocês, cuidado, porque NH3 é a espécie que reage. Se ele perguntasse quem reage, era o NH3, mas ele perguntou quem é formado, é o NH4+. Primeira questão, para conta. Segunda questão, para a gente fazer. Enem Digital 2020. É possível identificar adulterantes do leite de vaca por meio da adição do indicador azul de bromofenol. A presença dos agentes oxidantes provoca a descoloração do indicador, mantendo a cor branca na amostra característica do leite. Substâncias redutoras presentes no leite reagem com o azul, gerando a cor verde. A diminuição do valor do pH, aí começa aqui, ó, a leitura. A diminuição do valor do pH torna o indicador amarelo. Então, menor pH, amarelo. Vamos ver como essa aqui sai rápido. Em pH mais elevado, o indicador fica violeta. Maior valor de pH, ele fica violeta. E em meio neutro, ele fica azul. Se o pH tiver igual a 7, ele vai ficar azul. Então ele disse, pH menos de 7, amarelo. pH mais de 7, violeta. pH 7, azul. Foi isso que ele falou. Considere que um leite em embalagem longa-vida foi adulterado com excesso de soda cáustica. Aí, engraçado, o leite é longa-vida. Aí eles colocam soda cáustica. Longa-vida de quem? Só se for do leite, né? Porque da pessoa que vai beber, com certeza não. Aí vocês perguntam, porra, Michel, mas como é e por que que vão adulterar leite com soda cáustica? Porque, gente, leite, quando ele vai estragando, ele vai azedando, ele vai formando ácidos. E para neutralizar ácido que vai sendo formado, eu coloco uma base para nem deixar aquele ácido aparecer. À medida que ele vai sendo formado, ele vai sendo neutralizado. Lógico que eles não botam uma quantidade absurda, mas é proibido, porque mesmo em pequena quantidade é prejudicial. Então, isso daqui, ó, excesso de soda cáustica, isso é uma sacanagem. Mas ele disse o que é colocado no leite, soda cáustica. Soda cáustica está dentro daquelas bases que eu disse que são mais importantes, por isso que eu disse, tem que saber os ácidos e bases mais importantes. Se não viu essa aula, volta, vai lá e olha, 5 ácidos e 5 bases. A soda cáustica é o NaOH. Se é o NaOH, é uma base. E se é uma base, quer dizer que o pH é maior do que 7. Alto pH, violeta. Aí ele pergunta, qual vai ser a cor após a adição do indicador?
Na hora que ele botar o indicador que tem soda cáustica, ele diz que vai para o violeta. Então, letra C é a resposta. Me diga se ela não é fácil. Se não dá para ir tranquilo. Se você já não sente seu coração mais leve para fazer essa prova. Vamos para a próxima? Boa questão. Enem 2020. Essa questão podia ser, inclusive, de biologia, tranquilamente. Acho até que é mais de biologia, mas eu puxei um pouquinho para cá. O dióxido de carbono passa para o estado sólido, gelo seco, a menos 78 e retorna ao estado gasoso na temperatura ambiente. Gente, o gelo seco ele sublima, tá? Ele vai direto de sólido para gás, de gás para sólido, que é o processo de sublimação. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha. Essa história dele ser capaz de absorver radiação infravermelha está mostrando para a gente que ele é responsável pelo efeito estufa. Ele impede que a radiação ela se espalhe. Como ele se dissolve na água, a gente lembra quem é o dióxido de carbono? É o CO2. Na aula de óxidos a gente viu que ele é ácido, eu não quero nem conversa. Na hora que você coloca na água, ele vai produzir um ácido. E se ele vai produzir um ácido, que é o H2CO3, ele vai acidificar a água. Se ele acidifica a água, significa que ele torna mais ácido, ele diminui o valor do pH. Beleza. Então é isso que ele faz com a água. Ele diz que sozinho ele não conduz corrente elétrica. Ele é utilizado como matéria-prima para fotossíntese até o limite da saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração. Então, o autótrofo ele usa o CO2 na fotossíntese, mas ele também faz respiração, então devolve o CO2. Através de fermentação, decomposição ou por resíduos industriais. Muitas vezes esse agora é o problema, ó, queima de combustíveis fósseis. A queima de combustíveis fósseis é que desequilibra, é que perturba aqui esse ciclo do carbono, tá? É que faz com que aumente essa quantidade de CO2, porque o combustível fóssil é um carbono que não participa normalmente do ciclo, que estava lá preso. Aí eu vou tirar e jogar no ciclo, aumentando a quantidade de CO2. Apesar da sua importância ecológica, o seu excesso causa perturbação no equilíbrio ambiental. Muito bem. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos na água em razão da... Bom, pegou o CO2, botou na água, produziu um ácido, reduziu o pH. Redução do potencial hidrogênio-iônico. Potencial hidrogênio-iônico é o nome oficial do pH. Já é a resposta. Diminuiu o pH porque aumentou a acidez. Está resolvido? Essa você olhava, fazia? Não duvide de você. Se você olhou e achou fácil, é porque ela é fácil. Não fique pensando, sou eu, vou errar, vou vacilar. Vai não, vai acertar. Então, ó, está resolvida. Mas vamos passar pelos outros itens. Restrição da aerobiose pelo excesso de poluente. Gente, ele está falando aqui que eu vou ter CO2. Redução da aerobiose, que seria os seres que necessitam de oxigênio, é só se tiver apenas ou praticamente só o CO2. Eu precisaria de uma quantidade absurda. Isso aqui poderia até, se tivesse uma quantidade absurda, vir a acontecer. Mas a letra A é imbatível. Letra C. Diminuição da emissão de oxigênio pelos autótrofos. Até a gente imagina que se eles começarem a consumir mais o CO2 na fotossíntese, pode até liberar mais oxigênio, mas também não é exatamente o caso. Limitação da transferência de energia. A gente nem vai falar de transferência de energia. Quando a gente fala da transferência de energia entre os seres vivos, muitas vezes a gente fala de alimentação. E não é o caso aqui. Ele está falando de seres vivos aquáticos, ele quer saber o efeito na água, então ele foi muito específico. E na letra E, retração dos oceanos pelo congelamento do gás nos polos. Aí a loucura tomou conta de quem fez esse item, né? Retração dos oceanos por causa do congelamento é brincadeira. Até porque se a água congela, ela não retrai, ela expande. É dilatação anômala da água. A água, quando congela, ela aumenta de volume, ela quebra garrafas. Então aqui é lombra total e absoluta. A pessoa estava, né, depois de algum processo, sei lá,
não normal. Então, terceira questão, feita efetivamente, Enem 2020. Vamos para a próxima. Enem PPL 2018, ótima questão agora com cálculo. Bora olhar como é que faz com cálculo. O aproveitamento integral e racional das matérias-primas lignocelulósicas poderá revolucionar uma série de segmentos industriais, tais como o de combustíveis, mediante a produção do bioetanol de segunda geração. Esse processo requer um tratamento prévio da biomassa, destacando-se o uso de ácidos minerais diluídos. No pré-tratamento do material lignocelulósico por via ácida, empregou-se uma solução de ácido sulfúrico que foi preparada diluindo 2.000 vezes uma solução de concentração 98 gramas por litro. Então, vamos começar com essa informação. Olhem como essa informação ela é interessante. Ele diz que a concentração do H2SO4 ela era igual a 98 gramas por litro. E ele diluiu, gente, diluir é diminuir a concentração. Se ele dilui 2.000 vezes, ele diminui a concentração 2.000 vezes. Então quer dizer que a concentração de H2SO4 no final desse processo vai ser igual a 98 dividido por 2.000 gramas por litro. Essa é a concentração do H2SO4 quando ele diluiu 2.000 vezes. Se ele tivesse dito concentrou 2.000 vezes, multiplica por 2.000. Concentrar é aumentar, diluir é diminuir a concentração. Aí ele disse que ocorreu dissociação total do ácido na solução diluída. O quadro apresenta os valores aproximados dos logaritmos. Ele deu os logaritmos. Eu acho até que ele nem deveria ter dado, porque isso aqui é para tentar confundir a cabeça da galera. Sabendo que as massas do H, do O e do S são 1, 16 e 32, qual é o pH da solução diluída? Ele quer o pH da solução diluída. Se ele quer o pH final, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar em mol por litro. Mas olhem como ele facilitou nossa vida. O H2SO4, se nós calcularmos a massa, ficaria 2 vezes 1, mais 32, mais 4 vezes 16. Gente, isso dá exatamente 98 gramas. Se 98 gramas é 1 mol, eu posso dizer que esses 98 gramas aqui correspondem a 1 mol a cada litro. 98 gramas corresponde a 1 mol a cada litro. Então agora já está em mol por litro. 98 gramas é 1 mol. 1 mol por litro. Dividido por 2.000. Agora essa conta ficou fácil. Porque aí a concentração de H2SO4 ao final seria 1 dividido por 2.000, que é 2 vezes 10 a terceira, daria 1 dividido por 2 é 0,5. Vezes, sobe o 10 à terceira, dá 10 a menos 3. Isso aqui é 5 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Isso é a concentração do H2SO4. Só que para calcular o pH, eu tenho que saber a concentração de H+. Bom, se encontramos que a concentração do H2SO4 é 5 vezes 10 a menos 4, o que eu quero é o H+, para que eu possa saber o pH. Então eu vou pegar o H2SO4 e eu vou lembrar que como ele tem esses 2 hidrogênios, ficaria 2H+, mais SO4, 2 menos. A cada 1, aqui eu tenho 2, é o dobro. Se eu tenho 5 vezes 10 a menos 4, aqui eu vou ter o dobro, que é 10 vezes 10 a menos 4, que é a mesma coisa que 10 elevada a menos 3. Poxa, se eu encontrei que a concentração de H+, é 10 elevado a menos 3, significa dizer que o pH vai dar igual a 3. Você marca a letra B, sem dúvida, de boa. Michel, isso é uma questão fácil? Não. Isso é uma questão difícil, mas é uma questão que você consegue fazer.
Olha com calma, vê como dá. Ele dilui 2.000 vezes, aí você encontra a concentração, você vê que o H2SO4 tem 2 hidrogênios, aí você vai calcular a concentração de H+, encontrou o H+, está resolvido, porque pH é menos o log, é só baixar ali o expoente e está feito. Vamos para a seguinte que eu separei aqui para vocês. Olhem essa quinta que eu separei, que eu acho fantástica essa questão, muito boa, para ver quem realmente entendeu o processo. 5 indústrias foram instaladas, de ramos diferentes, né? Foram instaladas ao longo do curso de um rio. O descarte dos efluentes dessas indústrias acarreta impacto na qualidade de suas águas. O pH foi determinado em diferentes pontos do rio. Então, ao longo do rio, eu fui determinando o pH. E os resultados são apresentados no quadro 5,5, 5,5, 7,5, 7, 7 e 6,5. Agora vamos ao comando. Ele diz: a indústria que descarta um efluente com características básicas é... Gente, vamos fazer aqui uma linha. Aqui eu vou ter a primeira indústria, aqui eu vou ter a segunda, aqui eu vou ter a terceira, aqui eu vou ter a quarta, aqui eu vou ter a quinta. Vamos pegar o pH em cada caso. Ele diz, antes da primeira, 5,5. Entre a primeira e a segunda, quer dizer, passou da primeira, 5,5. O que é que ele colocou aqui? Se ele tiver colocado, é alguma coisa que não mexeu no pH, não atingiu. Aí depois, entre a segunda e a terceira, 7,5. Opa! Ele jogou alguma coisa aqui, ó, que fez sair de 5,5 para 7,5. Saiu de ácido para básico, passou de 7. Então, com certeza, aqui foi adicionada uma base. Depois, aqui na 3, ó, entre a 3 e a 4 foi para 7. Quer dizer que o pH baixou. Se o pH baixou, foi ficando mais ácido. Então, não foi base que eu coloquei. Foi alguma coisa que foi acidificando. Depois, continuou 7. Entre a 4 e a 5, não mudou. E após a quinta, foi para 6,5. Quer dizer o quê? Era 7, estava neutro, foi abaixo de 7. Então, com certeza aqui, eu coloquei um ácido. Só que a pergunta dele foi onde eu coloquei uma base. A base foi quando eu pulei de 5,5 para 7,5. Então, quem adicionou a base, se é entre a 2 e a 3, vinha até a 2. Passou pela 2, foi para 7,5, foi a indústria 2, letra B seria a resposta. Eu tenho certeza que vocês viram que essa é a maneira como cai pH no Enem. E essa é uma maneira que sim dá para a gente acertar. Eles adoram, gente, indicador. Saber qual é a cor do pH, o que é que faz o pH ficar maior, menor. A gente ainda vai voltar a esse tema aqui quando eu for falar de hidrólise, tá? Mas aqui já tem várias questões que vocês podem aproveitar. Um beijo imenso e a gente se vê no próximo vídeo.